Olá, meu nome é João Clark, eu vou falar sobre ligação e primeira visita. Bom, antes de mais nada, é super importante lembrar que cada etapa você deve ter um foco pensando na seguinte, mas sem atropelar os passos. É importante você entender que para você alcançar o próximo degrau, você precisa focar na estratégia que deve ser feita nesse degrau. Então, o primeiro passo que falamos anteriormente foi sobre a prospecção e o posicionamento. Dessa forma, você consegue se especializar nessa região. A ligação e a primeira visita são consequência dessa etapa. Então, a primeira ligação, nós vamos seguir por meio de uma ligação voltada para o seu círculo de relacionamento. Então, você vai utilizar o que chamamos de FROG: família, relacionamento, organização e geografia. Então, a partir desse contato, você entra em contato com os seus familiares ou amigos ou pessoas que você tem algum tipo de contato, faz uma ligação buscando, primeiramente, gerar um rapport, falar sobre o assunto que faz com que vocês tenham algum tipo de vínculo. Seja o esporte que vocês praticam, o vínculo familiar, a amizade. Então você se reconecta para não parecer apenas um atendente de telemarketing ligando, tentando vender algum produto. E você dá a boa notícia, que agora você é um corretor de imóvel da Remax. Então você passa isso com entusiasmo, com uma boa notícia, aguarda, dá um tempo para a pessoa te parabenizar por esse feito, e você pede uma ajuda. Então você comunica que, olha, eu gostaria de uma ajuda sua. Você conhece alguém que queira comprar ou vender o imóvel? Então, e você deixa um tempo. Dessa forma, você faz com que a pessoa pense realmente em te ajudar. Você é uma pessoa que tem um relacionamento com quem está do outro lado da linha, e dessa forma você vai deixar com que ele pense se ele quer vender o imóvel dele, se ele conhece algum vizinho, um amigo, um outro parente que queira vender ou comprar o imóvel. Então, dessa forma, você começa a ter os seus primeiros contatos diretos, com o seu cliente proprietário ou com o cliente comprador. A partir daí, você vai para a sua primeira ligação. O que é importante nessa sua primeira ligação? Você, primeiro, ligar num horário que seja conveniente, dentro do horário comercial, sempre é um horário um pouco mais aceitável, não muito cedo, nem muito ao final desse horário. Eu acredito que sejam sempre os melhores horários para você entrar em contato com qualquer pessoa. Então, o primeiro contato, você primeiro se apresenta, você diz por onde você conseguiu o contato dessa pessoa. Super importante ela saber se foi por uma placa, se foi por uma indicação, quem foi que te indicou. Todos esses pontos são super importantes para a pessoa realmente dar atenção ao que você tem para perguntar ou a sua intenção de marcar uma visita. Você se apresenta como corretor de imóveis. Super importante que a pessoa tenha claro que você não é um curioso, que não é um cliente final, que você é sim um intermediador, um corretor de imóveis que está ali em busca de conhecer a propriedade dele. Então, você pergunta se o imóvel realmente está à venda, viu que o imóvel está à venda ou ficou sabendo por algum meio que aquela propriedade estava à venda e gostaria de ver a possibilidade de conhecer o imóvel. Mas normalmente a gente recebe algumas objeções. As objeções de eu não trabalho com exclusividade, como a Remax já tem isso atrelado à marca dela. Aí, sua primeira reação é: eu só quero conhecer o imóvel, eu sou um corretor, estou no mercado, eu tenho diversos clientes que buscam casas também no perfil da sua, e para mim é importante conhecer o seu imóvel antes de mais nada. Outra objeção que nós recebemos desses clientes proprietários: qual o valor da sua comissão? Não é tão comum ouvir isso numa primeira abordagem, mas se acontecer, fala que nesse momento nada é cobrado, que só você quer apenas conhecer a propriedade dele. Então é sempre importante a gente deixar claro: siga um degrau por degrau, deixe para falar alguns assuntos na etapa que ele será abordado. Isso é fundamental para a obtenção de um resultado positivo.
Outra objeção que já aconteceu, porque a gente sabe que outras franquias da Remax já funcionaram na sua cidade, e às vezes elas não tiveram o mesmo êxito ou a mesma organização que hoje a sua tem, e às vezes até mesmo outros corretores que já passaram pela agência e não tiveram um resultado tão positivo com aquele cliente. Então, o cliente pode perguntar: já trabalhei com a Remax e não quero mais trabalhar. Então você fala que desculpa se o serviço anterior não foi como o esperado, mas você pede uma oportunidade de conhecer a propriedade e poder apresentar o seu serviço. Então, apesar de você fazer parte de uma franquia internacional muito forte, que tem um modelo de negócio bem sucedido, você também tem que mostrar a sua especificidade, né? Como você pode aportar e agregar ao cliente, o vendedor. Outra objeção também muito comum: não trabalho com corretores, eu vou vender direto para o meu cliente. Então, é uma objeção que é importante você apresentar de uma maneira que ele entenda que o seu trabalho é importante, por mais que ele tenha tido experiências negativas com outros corretores, não só que já passaram pela Remax ou mesmo do mercado, mas que você quer fazer um trabalho muito dedicado, com um empenho para trazer o resultado esperado pelo proprietário. Só aceito visita se você tiver um cliente interessado. Essa é um pouco mais comum, essa objeção. Algumas pessoas já estão um pouco cansadas de ficar recebendo visitas e preferem colocar isso dessa forma. Então, eu acho que nessa etapa é importante tentar criar um relacionamento com o cliente, a forma de abordagem, a forma educada de você se apresentar, de conversar com ele. Acho que ele já começa a ficar um pouco mais aberto a te receber na casa dele, porque ele está vendo que é uma pessoa respeitosa, educada, e que você mostra que é importante você conhecer a propriedade dele para que você possa falar o quão boa é aquela propriedade para os seus clientes e assim você conseguir trazê-los até a propriedade. Sobre a primeira visita ao imóvel, é fundamental que você primeiro mantenha a boa impressão que você passou no contato telefônico durante a visita. E antes de mais nada, é importante você conhecer a região. Por mais que você seja um corretor novo, que ainda não tenha se posicionado nessa área, você esteja mudando de área de posicionamento ou algo similar a isso, é importante você estudar. Voltando ao passo anterior, o posicionamento é fundamental. Então, estude um pouco a região, entenda um pouco das ruas adjacentes, do mercado, do acesso principal, das outras propriedades no entorno, o preço de mercado dessas propriedades, porque o proprietário ele vai te consultar, ele vai querer saber se você conhece realmente aquela região, aquela área de atuação ou não. Vai falar que o vizinho vendeu a casa tanto, que o outro vizinho está com a casa à venda por tanto, então ele vai querer te testar para saber se você realmente é um corretor qualificado e posicionado nessa região. O segundo ponto é estar bem apresentado. Então, é importante você transmitir que você é uma pessoa organizada, que você chegou dentro do horário marcado, então ser pontual é fundamental. Tá alinhado, tá com a roupa passada, perfumado. É importante você passar que você tem um zelo consigo mesmo, com a sua própria imagem, e que você também vai passar essa ideia de que você vai fazer um bom trabalho, de que você se preocupa com o detalhe, com a propriedade dele. Super importante nesse contato com o cliente proprietário, gerar algum tipo de rapport. Veja algo que tenha na casa dele, que você possa perguntar a história daquele objeto ou de uma viagem que ele fez. Tente conhecer mais a fundo esse proprietário e, por meio dessas conversas, você descobrir a motivação de venda dele, o porquê que ele realmente está querendo vender aquele imóvel e você entender a fundo o projeto que ele tem após a venda desse imóvel. Todas essas informações vão ser fundamentais nos próximos passos. Tá? Então, você gerar esse bom relacionamento com ele, saber o motivo que ele está querendo vender a propriedade e o que ele vai fazer
com a venda dessa propriedade. Se ele quer investir, se ele quer apenas ficar próximo da família, caso a família mora em outra região, se ele quer viajar ao mundo, todas essas informações são fundamentais nas outras etapas, na apresentação da SEMI, no convencimento que você vai fazer de fornecer essa propriedade para você trabalhar, até mesmo futuramente não ante uma proposta. Uma proposta você pode reforçar, às vezes não chegou no valor que ele esperava, ou a negociação estagnou, e você vai usar dessa informação que você conseguiu no primeiro contato com ele pessoalmente. Você pode usar essa informação é o seu diferencial entre a conclusão positiva de um negócio ou não. Outro ponto importante, você entrar no imóvel com o olhar crítico, né? Percebendo o que é positivo nessa propriedade, que tipo de cliente essa propriedade atenderia, e também olhar os pontos negativos, não com o intuito de você criticar para ele, mas com o intuito de você já começar a se colocar no lugar de um futuro cliente, e que o cliente vai perceber aquilo, o cliente vai mostrar esse ponto negativo e que você já construa na sua cabeça uma objeção sobre aquele ponto negativo. Uma maneira de você contornar ou mostrar uma solução para aquele ponto negativo, para que aquele ponto negativo fique menos presente na hora da decisão do cliente comprador, do cliente que visitou, né? Antes de fazer uma proposta com que ele tome uma decisão de escolha daquela propriedade ou de fazer uma proposta nessa propriedade, que esse ponto negativo não interfira tanto, não tenha um peso tão grande, caso você tenha encontrado uma boa objeção para combatê-la. Então, esses são pontos fundamentais para esse momento da primeira visita, e você já começar a estruturar na sua cabeça também de que forma você apresentaria esse imóvel. Então, essa primeira visita é super importante para você se portar de uma forma com que passe essa confiança para o proprietário, colher informações específicas também, como metragem quadrada, tamanho do terreno, área construída, capacidade da cisterna. Búzios é uma cidade onde só tem casas, então é importante saber da cisterna, saber se a água é encanada com a rede de distribuição ou não, saber se a rede de esgoto está conectada ou é fossa, filtro e sumidouro. Então, detalhes que são fundamentais na hora de você apresentar o imóvel, saber sobre a documentação, se tem RGI, se não tem, se é uma posse, se a construção está averbada ou não, há quanto tempo ele mora na casa, quanto tempo de construção que a casa tem, então se foi feita uma reforma recente. Então todas essas informações são fundamentais na hora da captação de um imóvel e para você conseguir ter sucesso nas próximas etapas. Então toda etapa tem a sua grande importância. Aqui, voltando à questão da imagem, então o que você precisa fazer para você transmitir essa imagem. Então, a limpeza precisa estar limpo, perfumado, com a roupa passada, um bom hálito. A organização, suas roupas alinhadas, cabelo penteado, ser pontual, confiança, a maneira com que você se comunica, com que você se porta, também não muito sério, mas também não descontraído demais, entendendo o tipo de cliente que você está se relacionando. Se ele é uma pessoa de idade mais avançada, um pouco mais conservador, você vai abordar de uma forma. Se ele mesmo com idade mais avançada é um pouco mais descontraído, você pode se permitir até certo ponto ser um pouco mais descontraído também. Então você vai perceber o tipo de cliente que você tem e de certa forma a gente tem que ser um pouco camaleão, mas também mantendo a sua postura, a sua integridade, a mensagem que você quer passar. A seriedade, né? Em relação à vestimenta, cores neutras, vestimentas lisas, sem estampa, são importantes para passar também uma sobriedade, e a imparcialidade, né? Não usar símbolos que determinem um tipo de pensamento, porque a gente não sabe
qual cliente que a gente vai estar lidando, o tipo de posicionamento ou político ou em relação a alguma outra situação que esse proprietário tem. Então, sempre ter roupas e posicionamentos e argumentos imparciais. Às vezes até tentar gerar rapport por meio de uma coisa corriqueira, que é de time de futebol, isso pode ser muito positivo, mas sei de casos que isso não deu tão certo. Então, tente buscar assuntos que você minimize qualquer tipo de resistência por parte do cliente. Faça sempre perguntas abertas. Então, mostre que você está interessado em conhecê-lo. Mostre que você está interessado em saber a história daquela propriedade, em saber a história de vida daquela pessoa, porque tudo isso vai moldar a forma com que você vai se relacionar com ela e também avançar nas próximas etapas. Então, pergunte sempre usando o que, por exemplo, o que você já fez para tentar resolver esse problema? Como, quando, são sempre perguntas abertas. Evite as perguntas que a resposta possa ser sim ou não. Gente, então, esse foi o tema ligação em primeira visita. Lembrando, importante respeitar cada etapa, consiga as informações importantes em cada etapa para que você consiga alcançar as próximas. Foque na maneira com que você vai se comunicar com o seu cliente, desde o contato telefônico, e que a visita ele tenha a mesma impressão, uma impressão ainda melhor quando ele conhecer pessoalmente. E colha informações, mostre interesse sobre o seu proprietário e, consequentemente, a propriedade dele. Essa foi a minha contribuição. Eu desejo a vocês uma excelente jornada.